Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo, e hoje nós vamos para mais uma aula, agora sobre sistema endócrino. Então vamos lá. Aqui diz que o sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo. Atua a longo prazo através de sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. Os hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. A ação do hormônio se dá quando este é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e assim chegando ao órgão-alvo. Se liga a receptores específicos localizados na superfície celular. Então essa é a função do hormônio. As principais glândulas endócrinas humanas são o hipotálamo, hipófise, paratireoides, tireoide, adrenais ou supraadrenais, pâncreas, ovários e testículos. Não tem aqui também, mas tem uma glândulazinha que a gente vai falar no final sobre ela, que é a glândula pineal, ok? Vamos lá. Primeiro, o hipotálamo. O hipotálamo é considerado a glândula mestre. Por que a glândula mestre? Porque todas as outras glândulas vão depender de hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, que vão estimular ou inibir a produção de hormônios por outras glândulas, certo? Então ele diz aí, recebe informações do sistema nervoso e secreta hormônios que atuam sobre a hipófise anterior, que é conhecida como adenohipófise, que é uma próxima glândula aí, tá certo? Então veja os hormônios que são produzidos aqui pelo hipotálamo: TRH, CRH, GHRH, GNRH e PIF, né? Aí aqui tem, ele estimula ou inibe. Então nós temos 4 que estimulam e 1 que inibe. O TRH estimula a tireotrofina, produzida na adenohipófise. O CRH estimula a adrenocorticotrófico, produzido também na adenohipófise, obviamente. O GHRH estimula a produção da adenohipófise do somatotrófico, que nós vamos ver a função de cada um desses aqui, certo? E o GNRH estimula a produção de LH e FSH. Já o PIF ele inibe o que? A produção de prolactina, certo? Então, cada hormônio desse produzido pelo hipotálamo, certo? Depois de receber a informação do sistema nervoso, do que está precisando no nosso corpo, ele é jogado no sangue e ele vai estimular a produção desses 4, na verdade 5, hormônios aqui da adenohipófise, ou a inibição da prolactina, que a gente vai ver qual a função delas, certo? Pronto, aqui nós temos aqui o lobo intermediário da hipófise, chamado de neurohipófise. Nós temos a adenohipófise, que é o local que esses hormônios de hipotálamo vão estimular ou inibir a produção desses outros aqui, tranquilo? Então nós temos a hipófise, a próxima glândula, e ela se divide em 2 partes, no lobo intermediário e no lobo anterior, certo? Neurohipófise e adenohipófise. Vamos lá. Essa parte aqui, chamada de neurohipófise, ela possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina, na realidade o hipotálamo que produz a ocitocina e um antidiurético, e fica armazenado aqui, certo, na neurohipófise. Quando o nosso organismo precisa, eles são liberados na corrente sanguínea, A DH, que a gente falou já na nossa última aula, quando estudamos o sistema urinário, certo? Mas vamos falar novamente sobre ele aqui. Então vamos continuar aqui. Temos a adenohipófise, Como eu tinha dito para vocês, aqueles hormônios lá produzidos pelo hipotálamo, eles vão pegar e vão agir sobre esses aqui que a gente está vendo aqui, somatotrófico, aí ele bota aqui, age diretamente no osso. A adrenocorticoide vai agir nas suprarrenais, que estão em cima dos rins. O tireotrófico na tireoide, o gonadotrófico nas gônadas e a prolactina na glândula mamária, Então são aqueles hormônios que a gente viu lá. Vamos ver a função de cada um deles, certo? Primeiro, o GHSH, que é chamado de somatotrófico, é o hormônio do crescimento, certo? Ele vai promover o crescimento das cartilagens e dos nossos ossos, Além disso, também vai influenciar no metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. Se a gente tem pouco hormônio desse na infância, vai provocar o que a gente conhece como nanismo. Se a gente tem muito hormônio desse na nossa infância, vai provocar o que a gente chama do gigantismo, que está aqui.
E se a gente tem excesso isso no adulto, vai provocar esses problemas aqui, né? Que a gente chama de acromegalia, né? Então, se a gente tiver alguma disfunção errônea, né, da quantidade desse hormônio, a gente pode ter esses três problemas. Na infância, nanismo ou gigantismo, né? E na parte adulta pode gerar esses problemas aqui. Tranquilo? Então vamos lá, vamos passar para outro. Temos o hormônio do crescimento, que é o GH e o SH. Vamos para o próximo. TSH, que é o tireotrofina, né? Ele nada mais é o hormônio que vai estimular a próxima glândula, que é chamada de tireoide, a produzir um hormônio chamado tiroxina, certo? Aí ele coloca logo aqui, ó, a deficiência desse hormônio pode causar o hipotiroidismo e o excesso dele pode causar o hipertiroidismo, que a gente vai ver lá na frente o que é, certo? Adrenocorticoide é o terceiro, ACTH. Estimula o córtex da suprarrenal, que a gente estudou até no nosso sistema urinário, na última aula, a produzir o hormônio glicocorticoide, o chamado conhecido como cortisol, certo? Que também vamos ver a função dele quando formos falar lá das glândulas suprarrenais. O que é que a gente pode perceber? Que existem glândulas, né, como a tireoide, como a hipófise, a adenopófise, né, que elas estimulam outras a produzir hormônio. Então elas mandam uma mensagem para outras para que elas possam produzir hormônio e agir no local lá em que elas estão mais próximas. Mas vamos lá continuando aqui, certo? A 4, prolactina, né? Ela vai ser o desenvolvimento das mamas, produção de leite, né? No homem ela não tem função nenhuma, ok? Então o LTH é chamado de prolactina. E o folículo estimulante, no homem ele vai induzir a formação de espermatozoide, na mulher o ovário, o folículo ovariano, que vai se transformar no ovócito secundário, né? Além do que na mulher, estimula também a produção de estrógeno para preparar o útero e toda a preparação lá da mulher. Tranquilo? Vamos lá. A adenohipófise ainda tem o LH, né? A gente viu o SH, agora tem o LH, que no homem vai induzir o testículo a produzir testosterona, e na mulher estimular a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo amarelo, que vai ter um grande importante na produção de outro hormônio lá nos ovários femininos, tranquilo? Que lá na frente, quando a gente estudar as gônadas, a gente vai ver. Então, só recapitulando, gente, o que é que a gente pode perceber aqui, né? Que os hormônios da adenohipófise, eles vão estimular outras glândulas a produzir hormônios específicos, certo? A tireotrofina vai agir na tireoide, né, que vai produzir lá o tiroxina, que é o T3, a gente tem o T3 e o T4 que vão agir nisso, né? O ACTH, né, vai estimular as suprarrenais, então vai agir nas suprarrenais. A prolactina nas mamas. O FSH vai agir no homem e na mulher, na parte reprodutora. E o LH também no homem e na mulher, certo? Tranquilo? Vamos continuar. A neurohipófise, a função dela, né, é apenas armazenar os dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, que é a ocitocina e o antidiurético. O antidiurético que a gente estudou agora no nosso último assunto aí, quando a gente falou de sistema urinário, né? Quando é que o antidiurético ele vai ser liberado no nosso sangue? Quando a quantidade do sangue, o volume cai. O volume depende da água, certo? Então, se a gente está bebendo pouca água, o que é que acontece? A nossa neurohipófise vai liberar o ADH no sangue para que a ordem chegue aos rins, para que a reabsorção de água seja maior lá nos nossos néfrons, né? Então vai haver uma reabsorção maior de água, vai haver uma retenção de água para equilibrar isso. Quando a gente tem um problema nesse hormônio aí, a gente vai ter um tipo de diabetes que se chama diabetes insípidos, né? Que é isso, a gente vai perder muita água, vai urinar muito e vai perder muita água na urina, e por isso vai ter uma sede muito grande. Então é outro tipo de diabetes. A gente tem a diabetes insípidos, né, que é causada por esse problema hormonal, e a gente tem a diabetes mellitus, que vai ser causada por um problema glicêmico, né, glicemia no sangue. Tranquilo? Vamos lá. E a ocitocina, como a gente já falou algumas vezes, também é conhecido como hormônio do amor, né? Ele é responsável por aquela sensação quando a gente encontra alguém que a gente ama muito, mas além disso ele tem outras funções importantíssimas, né? É a ocitocina quem promove a contração do útero, né, durante o parto, ajuda a mulher no parto. É ela que estimula a contração de glândulas mamárias também, certo? Que vai causar a ejeção, né, do leite para a criança. Então ela vai auxiliar, né,
como é que eu posso dizer? Essa parte de desenvolvimento da mulher quando ela está grávida, tanto no seu parto, do desenvolvimento da mama e na ejeção do leite, né? Além disso, como ele diz aqui, ó, o estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama pelo bebê. Tireoide, próxima glândula, certo? Vamos lá. Nós temos 3 hormônios produzidos aqui, o T3, o T4 e a calcitonina, né? A gente vai simplificar por T3 e T4, porque olha os nomes dali, ó. Triodoritonina e tiroxina. Então T3 e T4, né? Fica logo abaixo ali das cartilagens que a gente tem na glote, né? Como a gente pode ver aqui, então a gente tem aqui a glândula tireoide. As paratireoides vão ser 4, 2 de cada lado também, que vai ser a próxima que a gente vai estudar. Mas o que é que acontece? Essa glândula, ela é quem é responsável pelo nosso metabolismo, né? Metabolismo, a velocidade do nosso metabolismo, é aquela explicaçãozinha básica que a gente dá de o que se explica, pessoas que são muito magras, mas que comem muito, e pessoas que são mais gordinhas e comem pouco. Pronto. Dois dos grandes responsáveis por isso estão aqui, ó, a T3 e o T4, porque eles é quem estimulam o metabolismo energético, eles quem fazem que esse metabolismo seja mais rápido ou mais lento, né? E também aumenta, obviamente, a taxa de respiração celular para isso. Aí tem aqui, ó, o que é que o excesso dele causa, o que a gente chama de hipertiroidismo, muito calor, sudorese, que sempre ali o metabolismo vai estar acelerado, né? Consequentemente você perde peso, você não consegue ganhar peso, né? A pessoa pode ter nervosismo, os olhos podem ter arregalados. Obviamente isso aqui é quando está uma quantidade muito grande, certo? E em algumas pessoas pode dar um bócio endêmico, que a gente chama, né? Que é um inchaço no pescoço. A gente tem aqui fotos mostrando aqui, certo? Tranquilo? E o hipotireoidismo, né, é esses hormônios em baixa. Se esses hormônios em alta perdem peso, esses hormônios em baixa ganham peso, né? Se eles em alta aumentam o metabolismo, em baixa eles diminuem o metabolismo, né? Se eles em alta aceleram o coração, porque estão ali estimulando o metabolismo energético mais rápido, esse hormônio em baixa, ele tem a bradicardia, que a gente chama, desacelera os batimentos do coração, certo? A gente tem inchaço na pele e também pode criar o bócio, certo? E na infância, ó, causa o que se chama de cretinismo, que é isso, o quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos dos dentes, né? A pessoa pode até, a criança, nascer com retardamento mental, tranquilo? E o outro hormônio que a tireoide vai fabricar é a calcitonina. A calcitonina vem de cálcio, né? Obviamente está ligado em cálcio. E qual é a função dele? A função dele é diminuir a quantidade de cálcio no sangue e aumentar nos ossos. Vocês vão ver que a gente vai ter um hormônio que faz o contrário disso, certo? Quando o cálcio está muito baixo no sangue, ele retira dos ossos e devolve para o sangue. Então nós vamos ter muitos hormônios, um que faz uma função e outro que desfaz essa função, certo? Para tentar equilibrar as coisas. E aqui a gente tem agora as paratireoides, certo? Como eu disse, são 2 de cada lado da tireoide, né? A gente tem 2 de cada lado, e a função dela é produzir o que a gente chama de paratormônio. E qual é a função do paratormônio? É justamente o que eu falei. É o contrário da calcitonina. Se a calcitonina retira o cálcio do sangue e joga para os ossos, o paratormônio retira o cálcio dos ossos e devolve para o sangue, certo? Então, um tem uma função, o outro tem a função de desfazer aquilo ali, certo? Então, vamos passar aqui. Glândulas suprarrenais. Então, a gente já estudou nas suprarrenais, quando a gente já falou sobre ela quando a gente estudou o nosso sistema urinário, né? E lembrando que na sala eu disse que apesar dela fazer parte do sistema urinário, ou do sistema endócrino, perdão, a gente ia falar sobre ela lá, né? E o que é que acontece? Nós temos ela em duas partes, o córtex, que produz o cortisol e a aldosterona, que a gente falou na nossa última aula, e nós temos a região interna, que produz a epinefrina, que todo mundo conhece como a adrenalina, e a norepinefrina, ou noradrenalina, que vão agir de formas semelhantes. Mas qual a função delas? Vamos lá. Primeiro, os glicocorticoides, eles são derivados do colesterol, tanto ele como esse daqui de baixo, a letra B, o mineralocorticoides, né? Então eles são formados derivados do nosso colesterol, por isso que o colesterol tem importância também no nosso organismo, certo? Obviamente o colesterol ruim ele vai prejudicar o nosso sistema cardiovascular, mas nós temos o colesterol bom e o colesterol ruim, certo? E aí o cortisol,
né, que ele é mais conhecido como cortisol, o que é que ele vai fazer? Ele vai atuar na produção de glicose a partir de proteínas de gordura. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a glicemia, né, a quantidade de açúcar no sangue, ela aumenta. Porém, o que é que acontece? Isso é importante porque reduz inflamações e alergias. E essa produção de hormônio aqui, ela é controlada lá pelo ACTH, que a gente viu que é produzido lá na adenohipófise. Tranquilo? Já a aldosterona, ela é importante porque ela vai realizar a reabsorção, como a gente viu no nosso último assunto de sistema urinário, de sódio e potássio, que são importantíssimos, por exemplo, para a bomba de sódio e potássio na transmissão do impulso nervoso. Porém, vocês devem lembrar que eu disse que o sódio, além de ter essa importância toda, ele também em excesso nos fazem mal. E o que é que vai nos fazer mal? Como eles são reabsorvidos, a pressão arterial ela tende a crescer, certo? É mais um hormônio que é controlado pela nossa adenohipófise lá pelo ACTH, certo? Então, como eu disse para vocês, aqueles hormônios que são secretados lá na adenohipófise, eles vão agir, cada um deles, em outras glândulas para fazer com que elas produzam os seus hormônios. Tranquilo? E a epinefrina e a noradrenalina, elas preparam o nosso organismo para enfrentar a situação de estresse, né? Quando elas são liberadas, contração dos vasos sanguíneos, né? A taxa de açúcar no sangue, ela aumenta, quer dizer, o sangue ele sai, ele é transformado, o sangue não, perdão, o glicogênio, que é a nossa forma energética, né, que fica armazenada, ele é transformado novamente em glicose para ser jogado no sangue, para quê? Para produzir energia, né, e esse sangue vai ser distribuído para órgãos e músculos, né? Além do que a noradrenalina, né, olha o que é que ela faz, acelera o batimento, taquicardia, mantém a pressão sanguínea em níveis normais, tudo isso para que a gente enfrente, né, tenha resposta à situação de estresse, né? Professor, o que você acha? Que situação de estresse é essa, professor? Por exemplo, situações de você estar com medo, né? Você está na rua só e de repente acha que vai ser assaltado, enfim, isso é só um exemplo. E imediatamente as suprarrenais elas liberam adrenalina e noradrenalina para que você tenha energia por causa da glicose, do aumento da glicose, para que você tenha condição de agir, de ter uma resposta a esse tipo de situação de estresse. Tranquilo? Vamos lá. O pâncreas. O pâncreas, como a gente também já falou sobre ele no nosso sistema digestório, ele tem função exócrina e endócrina, quer dizer, ele produz hormônio, mas ele lá no sistema digestório ele produz o suco pancreático, que vai ser importantíssimo na nossa digestão. Ele tem as duas funções. Ele produz os dois hormônios, insulina e glucagon, certo? Insulina e glucagon. Como eu falei para vocês, a gente tem um hormônio que faz uma função e outro que desfaz ela. Esse do pâncreas é um exemplo clássico disso, certo? Veja o que é que a insulina faz. A insulina vai atuar depois que a gente come. Então, ela aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. No fígado, a insulina promove a formação do glicogênio. O que é isso? Ela vai pegar a glicose, várias glicoses, e vai juntar, vai fazer a ligação química e transformar elas numa molécula maior, chamada de glicogênio, para que fique lá armazenada. Se a gente precisar de mais energia, esse glicogênio é quebrado as moléculas, é transformado novamente em glicose e a glicose é jogada novamente no sangue. Então o que é que acontece? Se a glicose é retirada do sangue, você vai causar o que a gente chama de hipoglicemia. É hipoglicemia, o que é isso? Vai diminuir a quantidade de glicose no nosso sangue e vai armazenando em forma de glicogênio no fígado. O glucagon é o reverso, né? Ele vai atuar nos períodos entre as refeições, certo? Então quando a gente não está comendo. Então o que é que acontece? No fígado, o glucagon vai estimular, ao contrário, transformar o glicogênio em glicose e jogar essa glicose no sangue para produzir energia. Como a glicose é jogada no sangue, a gente vai ter o que se chama de hipoglicemia, quer dizer, o aumento da glicose lá dentro. Tranquilo? Então a insulina diminui a glicose no sangue e joga para o fígado para transformar em glicogênio. O glucagon pega esse glicogênio que está lá, quebra suas moléculas, transformando novamente em glicose e devolve essa glicose ao sangue. Tranquilo? Um faz uma função, o outro desfaz aquela função, certo? Vamos lá. O problema no pâncreas vai causar essa diabetes aí que a gente falou de mellitus, que tem a tipo 1 e tipo 2, né? A tipo 1 é a diminuição de produção de insulina, então a gente tem problemas, o pâncreas não produz insulina suficiente para retirar aquele açúcar, naquela glicose dentro do sangue.
E a tipo 2 é a redução de número de receptores de insulina nas membranas das células, traduzindo. As células não conseguem identificar a insulina e, consequentemente, não conseguem retirar do mesmo jeito o excesso de glicose que está no sangue. Vamos lá. Os testículos estão localizados no interior da bolsa escrotal, como já estudaram ano passado em reprodução humana, né? E aí a gente tem aqui, ó, vocês lembrarem lá em cima, a gente tem os hormônios que são liberados lá na adenipófise, né? O FSH, que induz a produção de espermatozoides, e o LH, que induz a produção de testosterona. Então, o que é que vai ser produzido dentro dos testículos? A testosterona, o hormônio sexual masculino, né? Qual a função dele? Aparecimento das características sexuais masculinas, barba, pelos, o engrossamento da tom de voz, a musculatura e o amadurecimento dos órgãos genitais e o libido sexual, quer dizer, se sentir atraído pelo parceiro. Nos ovários a gente vai ter funções também que vão ser influenciadas pelos dois hormônios da adenipófise, tanto o FSH quanto o LH. Então vamos lá. O FSH, o que é que ele vai fazer? Ele vai induzir a formação dos folículos ovarianos, certo? E esses folículos ovarianos, eles vão produzir o estrógeno, que é um dos hormônios femininos, e o LH, ele promove a ovulação feminina, certo? E essa ovulação feminina também forma o que a gente chama de corpo amarelo, lúteo, certo? Que produz progesterona. Então, o FSH vai estimular a produção de estrógeno e o LH a produção de progesterona. Mas a função dos dois hormônios produzidos nos ovários, qual será? Vamos lá. O estrógeno, aparecimento de características sexuais secundárias, vai ser muito parecido com o que a testosterona faz, né? Desenvolvimento de mama, pelos pubianos, acúmulo de gordura em algumas regiões, né? Estimula o desenvolvimento do endométrio, né? Do útero para receber o embrião, induz o amadurecimento dos órgãos genitais e também o libido sexual, quer dizer, a mulher que começa a se sentir atraída pelo parceiro. Já a progesterona, ele vai preparar a parede do endométrio para receber o embrião também e estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias, certo? Então, o homem, os testículos produzem o testosterona, a mulher, os seus ovários produzem tanto o estrógeno como a progesterona, tranquilo? E para finalizar, uma glândulazinha que não tem lá no início, mas que é a glândula pineal, né? Ela é muito pequenininha, fica localizada nessa parte aqui da nossa cabeça e ela produz um hormônio chamado melatonina, um hormônio derivado da serotonina, e ela é a chamada glândula do sono, quer dizer, ela que produz o hormônio que nos dá sono. E mais, ela só consegue trabalhar melhor ou bem no escuro. Então, quando você apaga todas as luzes, a produção da melatonina ela vai aumentar. Se você dorme com luz acesa, a produção de melatonina ela vai diminuir um pouco. Quanto mais escuro tiver, melhor a glândula pineal vai trabalhar, tranquilo? Então é isso, gente. Essa foi mais uma aula, agora sobre o sistema endócrino. Só falta vermos o sistema nervoso. Espero que tenha sido uma aula agradável, né? Eu tenho tentado ser o mais breve possível, né? Quando a gente pega um assunto feito esse, é muita informação para ser falada, muita dúvida pode surgir, e aí vocês me procurem para tirar as possíveis dúvidas, certo? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser comentando aqui no vídeo no YouTube. Peço a vocês mais uma vez que curtam essa aula, compartilhem com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, você recebe a notificação, ok? Então é isso, se cuidem e tchau, tchau.